Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião Feminino, aqui onde assinalamos os temas que marcam a atualidade nacional. Desta feita, hoje vamos discutir a saída de Venâncio Mondlane da corrida às eleições autárquicas e vamos também discutir a cimeira China-África realizada há poucos dias neste país, portanto, que se chama China. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, são elas Esseta Segaú e Fátima Mimbir. Cumprimento desde já as duas. Muito boa noite e sejam bem-vindas ao programa de hoje. Muito boa noite, obrigada. Muito bem, Fátima, hoje começo por si e vamos mesmo ao assunto Venâncio Mondlane, que é o principal tema que marca a atualidade nacional atualmente. Já se conhece o acórdão do Conselho Constitucional, já se ouviram várias opiniões. A minha primeira pergunta é: qual é o seu entendimento sobre uma falha tão simples que a Renamo cometeu e comprometeu o processo eleitoral, e Venâncio Mondlane era visto como um cabeça de lista com forte potencial para ter um número suficiente de votos para ganhar a cidade de Maputo? Como é que lê este acórdão, mas sobretudo o recurso da Renamo? Muito obrigada, a agradecer pela oportunidade de saudar aos caríssimos telespectadores. Eu penso que a Renamo ou foi responsável politicamente, porque ao invés de solicitar ao Conselho Constitucional a impugnação da decisão da CNE, portanto, de excluir a candidatura de Venâncio Mondlane por alegada incompatibilidade, que na verdade não é uma incompatibilidade como uma incompatibilidade normal, ela tem um tratamento específico, e foi pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. E eu penso que a Renamo, sendo um partido com assento na Assembleia da República, deve dominar aquilo que são os procedimentos para ter acesso às várias instituições, incluindo o próprio Conselho Constitucional. A Renamo poderia, se o interesse era declarar inconstitucionalidade, poderia, enquanto solicita a impugnação, a declaração de impugnação da decisão da CNE, poderia paralelamente estar a desencadear um processo de solicitação da declaração de inconstitucionalidade da lei, e há duas formas para o fazer. E é a segunda vez que a Renamo, que partidos na Assembleia da República nos brindam com alguma, eu vou dizer, ignorância ou fingimento de ignorância legal, porque há duas formas de chegar ao Conselho Constitucional: por via de 2.000 assinaturas ou por via da solicitação do patrocínio ao provedor de justiça. Então, eu acho que, enquanto um processo muito específico, que é garantir que o seu candidato seja readmitido ao processo eleitoral, porque não há efetivamente nenhuma incompatibilidade, poderia estar a decorrer em paralelo esta questão da declaração de inconstitucionalidade, que seria, na verdade, uma grande mais-valia, um grande contributo do partido Renamo para que nós tenhamos uma lei mais clara, mais consentânea e que salvaguarda efetivamente o direito constitucional do indivíduo de exercer aquilo que é a sua participação política por via de oferecer-se para de candidatar-se para servir a nação. Agora, o que está por detrás desta forma de atuação da Renamo? Eu acho que está claro que, para mim, esta é a minha percepção, está claro que a Renamo nunca esteve interessada em ter o Manuel de Araújo, em ter o Venâncio Mondlane e sequer o Manuel de Araújo. Na verdade, era mais uma tática de fragilizar o MDM, que eu acho que de forma infantil e irresponsável a Renamo considera o MDM acha seu que esta maior... decisão do Conselho Constitucional anima alguns setores dentro da Renamo? De certa forma, sim. De certa forma, há de animar. Por ser um corpo, por Venâncio Mondlane ser um corpo estranho, que veio a Renamo à última hora e transformou-se em candidato, é isso? Não há dúvidas, não há dúvidas. Como dizíamos ao longo dos programas anteriores, dentro dos partidos, as pessoas filiam-se aos partidos políticos porque têm expectativas. Em primeiro lugar, é um lugar por excelência de participação política, mas também elas almejam poder mostrar o seu potencial concorrendo aos vários espaços que estão disponíveis. O que acontece é que a forma como a Renamo decidiu indicar alguns dos candidatos para esses vários espaços, muito concretamente estamos a falar aqui dos conselhos autárquicos,
não agradou vários setores dentro da própria Renamo. E, na verdade, se o líder da Renamo estivesse vivo, e este é um processo que, pelo menos, com Venâncio Mondlane iniciou enquanto ele estava vivo, talvez isso fosse passar mais facilmente, não é? Nós sabemos um pouco o caráter governativo que o líder da Renamo tinha, mas sempre foi claro que dentro da Renamo havia pessoas que acreditavam que elas tinham potencial para ocupar esta posição. E o fato de estas pessoas que foram escolhidas não terem efetivamente reunido, digamos, os requisitos para poderem prosseguir, anima-as, não há dúvida, mas infelizmente não as coloca naquele lugar efetivamente. Ainda vamos desenvolver este ponto. Esta ponto de partida, qual é a sua opinião sobre este acordo e, sobretudo, a qualidade do recurso colocado pela Renamo? Vimos que aquilo que o Conselho Constitucional fez em 15 páginas foi mais ou menos uma aula de primeiro semestre de introdução ao curso do Direito na prática. Obrigada, Mucip. Quero cumprimentar a Fátima e aos nossos telespectadores. Na verdade, eu pessoalmente me surpreendi, até porque aqui mesmo neste espaço, semana passada e antepassada discutíamos portanto sobre a legitimidade para interpor recursos. Falávamos no caso concreto do Manuel de Araújo e dizíamos que a decisão do Conselho de Ministros, não é que era a mais acertada, porque era o órgão competente ao invés, portanto, ou contrariamente à Assembleia Municipal de Quilimane. Portanto, esperava eu que qualquer ato da Renamo tivesse em conta isso, que é preciso ir visitar a lei e ter domínio sobre isso, que inclusive em alguns momentos é preciso abstrair-se de achar, de avançar hipóteses, mas ter mesmo assessoria especializada, portanto assessoria jurídica. Portanto, o que aconteceu é que a Renamo interpôs um recurso porque não concordava com a decisão da Comissão Nacional de Eleições de excluir Venâncio Mondlane, portanto, da corrida eleitoral. Até aí, tudo muito certo, interpôs este recurso também para o órgão competente, mas, e aqui é que não percebo, o seu recurso incidia não sobre a decisão da CNE, mas, portanto, avançava com um pedido de inconstitucionalidade. Ora, a Renamo, nem Venâncio Mondlane tem competência para, portanto, propor inconstitucionalidades, para avançar com esta petição. Pode fazer o Presidente da República, pode fazer o Conselho de Ministros, pode fazer, portanto, um terço de deputados da Assembleia da República podem fazê-lo. A Renamo poderia, não é, querendo ou achando que esta lei é inconstitucional, reunir 2.000 assinaturas e instruir um processo paralelo. Portanto, o recurso da Renamo, neste caso, tinha que ser necessariamente sobre a decisão da CNE. E esta também é muito clara. Portanto, a Renamo foi fazer algo completamente diferente e ao Conselho Constitucional não restou outra alternativa. Quer dizer, nem sequer foi ao mérito da questão, não foi discutir, portanto, o que nós esperávamos, que eu aqui também até estaria interessada, porque estaríamos a construir uma jurisprudência, estaríamos a saber de pessoas abalizadas qual é o tratamento a dar em situações qual é a melhor interpretação sobre exatamente da lei, e estaríamos a construir aqui algo que seria útil até mesmo para casos futuros. Infelizmente, a maneira como o processo foi instruído, a maneira como, portanto, este recurso da Renamo foi tramitado, não deixou outra alternativa e foi liminarmente, portanto, recusado. De fato, foi uma autêntica aula e espero que a Renamo tenha percebido, espero que Venâncio Mondlane também tenha percebido que ou sempre que estivermos a lidar com matérias, principalmente se elas estiverem legisladas, é preciso conhecer estas matérias e é preciso deixar que pessoas que conheçam tratem destes processos. Não sei o que é que aconteceu, porque a Renamo deu a entender que ia pôr aos seus serviços melhores, portanto, cultores de direito para dirimirem esta questão. Não parece que tenha seguido esta linha. Outro aspecto que eu queria também aqui debruçar sobre ele é que a decisão da Renamo, o que surpreendeu, se calhar mostra este conformismo de que a Fátima aqui alegava, é que a Renamo ou percebeu, que eu acho que é o mais sensato, porque ela é parte
desta lei, é pai, vamos lá assim dizer, é um dos progenitores desta lei. E pelas declarações que nos chegam do porta-voz do Partido Frelimo, foi a Renamo quem mais puxou para esta lei acontecesse. E Mucipo, aqui vale também recordar que semana passada, ou programas anteriores, comentávamos mesmo isto, que não faz muito sentido que alguém se bata por um ideal, não é? E não domine. Portanto, vai avançar com uma propositura, vai construir um edifício e não sabe quantos quartos tem, quais são as divisões. Na teia que ela própria construiu. Não sei se escorregou ou teremos que confirmar que estamos a correr e dissemos que muitas das vezes avançamos que estamos a construir, quando afinal não estamos a fazer isso. Então, acho que isto é que é importante perceber o que é que teria acontecido, porque esta lei foi aprovada e teve uma mão muito, mas muito presente da Renamo e da Frelimo. Exatamente, e inclusive em alguns momentos marcámos espaço. Eu lembro-me que para se passar para a formalização dela, houve ali um período que, portanto, havia vários aspectos que, não estando claros, podiam ser discutidos. Pelo menos podiam ter saído para o público, não é? Que constituíam algum ponto de divergência. Não foi o caso. Portanto, não creio muito que seja o caso de não domínio desta lei. Há de haver qualquer coisa que se calhar um dia vai transpirar aqui para fora, que vai nos fazer perceber qual foi portanto, a razão deste marca-passo. Só para lembrar, quando este debate iniciou, muito antes da Renamo ter remetido recurso ao Conselho Constitucional, vimos artigos de Teodato Nguan, Teodoro Ate, Tomás Tembano, que forneciam alguns subsídios que a Renamo até podia usar para poder submeter este recurso. A minha questão é, a ideia que a Fátima vinha defendendo, vinha desenvolvendo, se acha que esta decisão do Conselho Constitucional pode ter encontrado gente dentro da Renamo, setores da Renamo, que estejam, digamos, felizes ou confortadas com esta decisão. Vimos as reações do porta-voz da Renamo, do mandatário de candidatura, mas também vimos do Dr. Manteigas, uma posição mais ou menos no sentido de temos o segundo cabeça de lista que vai concorrer, mais ou menos a assumir algum conformismo. Bom, acha que esta decisão anima alguns setores dentro da Renamo? De novo, Mucipo, e mesmo para concordar, eu concordo que anima sim. Talvez recuar que teríamos aqui, inclusive, mencionado que esta lei em que avança, portanto, a eleição é feita por via de lista, sempre foi, portanto, de comum acordo pelos dois principais atores aqui, tanto a Frelimo e a Renamo. Para mim fica claro, e isto vem cada vez mostrar que, sendo partidos as máquinas que nós as consideramos ser, talvez não seja de todo interessante para os partidos políticos ter indivíduos que sejam maiores que as organizações. Se calhar há de ser esta a razão porque nem a Frelimo nem a Renamo tiveram alguma objeção em fazer, portanto, avançar para um processo de eleição por listas. Houve alguma contestação, se é que podemos assim chamar, e acabou-se avançando com a figura do cabeça de lista. Mas esta figura do cabeça de lista tem um espaço muito claro e que, quanto a mim, diminuído. Ele é eleito sim, mas está claro que é só o primeiro nome de uma lista. Quem avança efetivamente, quem os munícipes, os eleitores vão colocar o X no boletim de voto é ao partido. Portanto, fica cada vez mais claro que na nossa realidade não há interesse em ter indivíduos que de alguma forma arrastem os partidos. Não, os partidos acabam ficando de alguma forma reféns. E se olharmos quer para a forma de ser e de estar na política do Venâncio Mondlane, se quisermos até ir mais para o Manuel de Araújo, que era o caso que discutíamos até semana passada e antepassada, estes aparentam ter capital político próprio, aparentam, inclusive nas suas aparições, venderem mais a figura deles do que dos partidos que o suportam. E estas mutações, portanto, saltar de um partido para outro, pode significar que hoje eles estão satisfeitos porque acabam de chegar, mas amanhã podem querer arrastar, portanto, um capital muito próprio. Não é do interesse dos partidos que isto aconteça. Então, quero acreditar que mesmo quando eles chegaram, o caso Venâncio Mondlane em concreto, chegou, havia lá candidatos que
sentiam e estavam preparados, se calhar vêm se preparando. Hermínio Moraes, não se pode falar de Renamo sem falar de Hermínio Moraes. Portanto, portanto, se havia uma expectativa, Hermínio Moraes é uma das pessoas que tinha essa expectativa. E, portanto, o seu afastamento, e aqui a Renamo pode alegar que não foi sua culpa, que foi uma distração, mas a verdade é que só resta, e como disse Manteigas, só resta ao Venâncio fazer campanha pela lista da Renamo, porque ele não tem como condição. candidato, já não tem hipótese. Fátima, eu faço a mesma pergunta. Como é que é possível a Renamo cair na teia que ela própria construiu? Estas leis foram feitas no contexto da descentralização. A ideia de cabeças de lista foi pensada e também consensualizada com a Renamo. Este pressuposto de que não pode ser candidato aquele que renunciou ao mandato anterior está nesta lei consensualizada entre a Renamo e a Frelimo. Como é que se explica que no meio do caminho a Renamo possa não ter domínio desta lei que ela pressionou para que fosse aprovada? Bom, eu quero ser benevolente ao acreditar que a Renamo não viu como risco esta questão da incompatibilidade, no caso específico do Venâncio, pelas razões que os vários juristas já colocaram, e eu concordo, que esta incapacidade, esta incompatibilidade, exato. Esta incompatibilidade não tem a ver com o fato dele simplesmente achar que há uma coisa melhor para fazer que não seja ser membro da Assembleia Municipal. Houve razões ponderosas que a lei prevê e que, mesmo se ele não tivesse feito por escrito, segundo alguns juristas, automaticamente aquela posição, ao tomar posse como deputado da Assembleia da República, caía. Então, o problema aqui é da formalização, portanto, da renúncia, ou é pelo fato dele ter renunciado, não assumir a posição para a qual foi eleita. Então, eu penso que a Renamo aí pode ter interpretado como nós interpretamos. Então, não acho que esse seja efetivamente o problema. Quero acreditar que há de ter feito alguma análise nesses termos. O que se calhar pode ser um pouco diferente em relação ao caso do Manuel de Araújo, que eu acho, por exemplo, que até na qual a Renamo caiu, na verdade, foi só ter feito alguma pressão para que a lei tinha que ser revista, não há dúvidas, mas não é só a lei eleitoral ela própria, mas há uma legislação conexa que afeta os direitos, portanto, de participação política por via da eleição, que deveria, no mesmo momento em que se reviu todo o pacote eleitoral, também este pacote ter sido revisto, que era para evitar estas situações que hoje fizeram cair o Manuel de Araújo, que poderiam fazer cair qualquer outra pessoa numa situação igual. Então, eu acho que a maior teia da Renamo provavelmente há de ser de que sempre quando há um processo ou uma pressão que se faz, não me parece que haja um trabalho aturado anterior de compreender o que a decisão implica do ponto de vista do quadro legal e institucional vigente. Então, eu acho que aí é onde a Renamo falhou. É onde a Renamo falhou. Agora, que isto também pode ser uma armadilha da própria Renamo, não há dúvidas. Esta relativamente a Venâncio Mondlane. Exatamente. Quer a Venâncio Mondlane, quer ao Manuel de Araújo, quer a qualquer outra pessoa que venha do MDM. É preciso lembrarmos que nós sempre vendemos como sociedade a ideia de que o MDM só conseguiu os lugares que conseguiu, porque a Renamo estava ausente. É preciso manter esta narrativa para manter a Renamo relevante. E para manter esta narrativa, o que é preciso? Enfraquecer o MDM. E todos nós sabemos que a ideia de ir buscar Venâncio Mondlane e Manuel de Araújo não era unilateral da liderança da Renamo. Isso. Não era uma posição consensualizada ao nível dos órgãos da Renamo. Não parece que seja, a vermos pela própria reação dentro do próprio partido. E também nós conhecemos a forma de governação do líder da Renamo, era quase imposição. Era, na verdade, imposição. Então, ninguém contestaria se ele estivesse vivo, seria aceito, mas poderia ser até que ele próprio líder, por uma questão de consistência, digamos assim, porque o MDM saiu, é parte de si, saiu de si. E
a Renamo e o MDM estão a concorrer no mesmo espaço, em igualdade de circunstâncias. Se calhar o MDM estaria a concorrer se tivesse o Venâncio, se tivesse em Maputo, se tivesse o Manuel de Araújo em Quelimane, o MDM estaria em melhores condições de concorrer e ganhar aqueles lugares do que a própria Renamo. Então era bom, era importante fragilizar o MDM, pelo menos que ganhe a Frelimo, mas o MDM jamais. Percebe? A ideia aqui de que a oposição luta mais entre si própria e não contra o sistema, que na verdade, se a ideia é ser alternativa, a luta tem que ser contra quem está no poder, não pode ser contra quem, igual a nós, busca alcançar o poder. Até porque poderia ter havido ali alguma coligação entre os dois partidos. Eu acho e continuo a defender isto, que perderam uma oportunidade soberana de formar uma coligação que efetivamente vai se mostrar como uma alternativa, porque individualmente, os dois têm mais ou menos a mesma ideologia. Individualmente eles estão mais enfraquecidos do que unidos. Há diferenças, todos têm diferenças, até as famílias têm diferenças, mas no momento da verdade as diferenças ficam para trás porque há um bem maior. E isto levanta uma outra questão importante, em que medida que estes partidos políticos que concorrem ao poder efetivamente o fazem porque têm uma agenda concreta, porque de facto se querem propor como uma alternativa à governação vigente, inclusive porque elas querem servir bem. Eu me pergunto, tiramos o Venâncio Mondlane, na minha perspectiva, representa uma Renamo renovada, uma Renamo não belicista, uma Renamo de mudança. Quando trazemos o Hermínio de Moraes, qual é a mensagem que estamos a trazer para um contexto que é hostil a Renamo? Este partido quer efetivamente ganhar Maputo? Eu tenho imensas dúvidas. Écita, concorda com esta ideia de que não havia um alinhamento entre a liderança da Renamo e, digamos, os órgãos e as bases relativamente à indicação de Venâncio Mondlane como cabeça de lista? Acha que isto foi uma decisão unilateral de Afonso Dhlakama na altura, sem ter consensualizado essa posição dentro das bases, a medir pela reação da própria Renamo face ao afastamento de Venâncio Mondlane? Bom, eu quando olho para toda esta situação, como disse, a mim surpreendeu. Surpreenderam-me os passos que a Renamo tomou, porque houve discussões anteriores, houve situações anteriores que deixaram claro que era preciso primeiro conformar-se com a lei, para depois poder acomodar quaisquer outros aspectos. Primeiro. Segundo, é que esta lei ou esta conformação não devia ser estranha à Renamo, uma vez ser esta mesma Renamo parte, portanto, vamos lá, é o pai desta lei e foi quem fez muita pressão para que ela passasse. Houve espaço, inclusive tempo, este é o terceiro aspecto, para assimilar. Portanto, enquanto se discutia, podia pôr portanto, toda a sua bateria de conhecimentos para interpretar minuciosamente e até tendo em consideração possíveis armadilhas, porque hoje preferimos olhar aqui e ver possíveis armadilhas. Então, como é que poderiam ser contornadas? Ou onde é que estariam possíveis áreas para contornar? Portanto, se Venâncio Mondlane, se Manuel de Araújo era uma escolha unilateral do líder da Renamo, quando eles foram confirmados, o líder da Renamo já não existia aqui, não era vivo. Portanto, não havendo consenso nas hostes da Renamo, poder-se avançar para outros candidatos. Primeiro ponto. Segundo, sendo imposição do líder da Renamo, ele não estando mais vivo, o que é que teria levado para que estes candidatos não só tivessem confirmação, como houvesse anuência por parte de aparentemente de toda a Renamo. O novo coordenador da Renamo, não, pelo menos publicamente, nunca o ouvi a manifestar qualquer, vamos lá, não estar de acordo com a indicação destes. Lembro-me que quando Venâncio Mondlane concorreu,
podemos assim dizer que aquilo foi, portanto, para a sua eleição, existiam outros candidatos, não só renunciaram, como manifestaram publicamente que Venâncio Mondlane era o melhor candidato para a cidade de Maputo, portanto, a concorrer pela RENAMO. Será que estas três cabeças, estes três candidatos caíram do nada? A terem caído do nada, parece mais que seja Venâncio Mondlane e os outros dois, um deles até uma pessoa que já, portanto, muito ativa na RENAMO, poderiam pelo menos fazer transpirar esta não discordância. Parece-me que a RENAMO tinha, em algum momento acreditou, obviamente, e eu isto não descuro, é que estamos a falar de organizações, estamos a falar de mais de uma pessoa, então não é, portanto, automático que seja, portanto, unanimidade. Poderiam sim existir estas vozes discordantes, mas quão ruidosas teriam sido estas vozes, eu acho que poderiam levar a alguma discussão e ver-se qual é, portanto, a margem de manobra. No caso de Manuel de Araújo, mesmo no momento crucial, a chefe da bancada viajou àquele mano e manifestou que aquele era o cabeça de lista. Portanto, sendo a chefe de bancada a pessoa influente, muito próxima a Afonso Gacama, mas também muito próxima a esta nova vaga de membros, inclusive Manuel de Araújo, Venâncio e outros jovens que estão portanto, compõem hoje a nata pensante da RENAMO. Houve aqui um trabalho e quero eu acreditar que este trabalho visava uma e única coisa, é que podemos ter vários pré-candidatos, mas precisamos de unir naquele que mostra ser o candidato ideal. Penso que foi este exercício de Venâncio, foi este exercício de Manuel de Araújo. O que é que teria falhado? Porque acredito que estes processos foram paralelos. Não só a vontade de Afonso Gacama, no caso de Venâncio, porque ele escalou a Serra da Gorongosa, pelo menos a relatos disso, escalou ainda com o líder da RENAMO vivo e eventualmente esta era a sua vontade. Muito bem. O que é que mudou? Ou onde é que estavam estas outras alas e qual foi o trabalho que elas teriam feito para que estas candidaturas não fossem de consenso, que não houvesse aquilo que chamamos de coesão no momento final e que estas pudessem avançar? Penso que esta é a discussão que eventualmente ou vamos poder ver quando começar a campanha, porque a maneira como estes candidatos, ou Venâncio Mondlane no caso concreto, vai se mostrar, vai nos fazer perceber se ele é RENAMO de convicção ou aquilo que vários setores avançaram, que ia lá só para ser a cabeça de lista e se não puder ser cabeça de lista, não está lá com a RENAMO. Portanto, vamos poder aferir isso. Já está a adiantar, ainda vamos falar do futuro do Venâncio Mondlane, que isso é importante também. Fátima, esta ideia que esta levanta de que as bases da RENAMO ou os órgãos da RENAMO, se foi uma decisão unilateral com o desaparecimento físico de Afonso Gacama, havia aqui algum espaço para contestar quer Venâncio Mondlane, quer Manuel de Araújo? Não tem o mesmo entendimento que havia este espaço? Não tenho o mesmo entendimento, até porque já era quase público que o Venâncio Mondlane e o líder da RENAMO estavam em conversações para que o Venâncio se juntasse à RENAMO e como cabeça de lista para Maputo. E depois da morte do líder da RENAMO houve uma discussão, alguma desconfiança de será que esta RENAMO, como é que esta RENAMO há de ser? E a ideia de querer manter alguma coesão, algum alinhamento com aquilo que era o pensamento do próprio líder pode ter sido uma razão pela qual se optou por manter o Venâncio como cabeça de lista, mas não assumindo-o como tal. Porque, embora a gente possa achar que a RENAMO foi ingênua, leu a lei de uma forma como estamos a ler nós, de que a incompatibilidade ela não deve ser interpretada da forma como foi interpretada pela Comissão Nacional de Eleições, ela, a própria RENAMO, pode ter percebido que esta questão da incompatibilidade poderia ser um assunto que mataria o próprio Venâncio por morte, digamos, natural, significando que ele sozinho, por inerência do processo, seria excluído. Isto para dizer que a forma como a própria RENAMO tem estado a reagir, inclusive,
como se nada tivesse acontecido em relação à decisão do Conselho Constitucional, que é muito clara que a questão do recurso tem condicionalismos e me parece que neste caso não há como fazer. Mas a forma leviana e infantil como a Renamo fez o pedido com clareza, teve várias assistências jurídicas gratuita à sua disposição e foi optar pelo lado mais frágil. Então, eu acho que poderia ter sido uma oportunidade, sim, das bases e das lideranças da Renamo a excluírem os candidatos, mas havia compromissos que foram assumidos e não se sabia, se calhar, até que ponto é que, por exemplo, não honrar com um compromisso que tinha sido assumido, não dar seguimento a um processo que havia sido iniciado pelo líder, o que é que isso haveria de implicar. Então, era bom manter a postura, digamos assim, fingir que nós aceitamos, quando na realidade sabemos que ao longo do percurso há de haver situações que efetivamente podem não ser abonatórias. Portanto, na minha percepção, tudo isto não passa de uma manobra da própria Renamo de enfraquecer o MDM. Definitivamente, a questão aqui não é porque a Renamo quer chegar ao poder, não, porque mesmo a própria composição da lista, quem dos eleitores de Maputo, que maioritariamente são jovens, conhecem o general Hermínio de Moraes? Quem é que conhece o pensamento desse senhor, não só sobre a municipalidade de Maputo, mas sobre o país? Quem já lhe ouviu? Aonde? A fazer o quê? Na idade que eu tenho, do que eu já ouvi falar, do pouco que eu sei, é muito aliado a processos de guerra, processos militares. E não é esta pessoa que eu quero a dirigir o meu município. Então, nos perguntamos, qual é a estratégia da Renamo? A colocação já está das a dizer, listas... Fátima, de alguma forma que Hermínio Moraes é um mau nome. Não haja como dúvidas, candidato para a não cidade de haja Maputo. dúvidas, não haja dúvidas. E mais uma vez, não me parece que a Renamo tenha interesse de ganhar Maputo, porque a ideia e é preciso lembrar que o elemento importante para manter o Venâncio é que a ideia de trazer o Venâncio é vender para Maputo, que nós todos sabemos que é um espaço hostil para a Renamo, vender para Maputo que nós somos abertos, nós recebemos jovens, mas olha, nós fomos vítimas. Nós não temos nada a ver com isso, nós somos vítimas. Então, aqui é preciso lembrar que a Renamo se manteve até hoje, usou das táticas que usou até hoje, porque ela pensa politicamente. Muito bem. Ela tem um raciocínio político muito apurado, ela se fez vítima num processo e isso iria, em certa medida, trazer-lhe benefício, mas nós não somos tão ingênuos para acreditar numa história dessas. E assim. Okay. Não, dois aspectos aqui que eu queria comentar. O primeiro é que eu concordo com a Fátima quando ela diz que a Renamo tem que culpar-se a si própria, porque, efetivamente, Venâncio Mondlane como candidato ou não portanto, é consequência de uma decisão da CNE. Portanto, qualquer recurso tinha que ser tramitado com este foco. Ao sair deste foco, a Renamo escolheu um caminho que só ela sabe para onde vai dar. Portanto, ela tem que se queixar de si própria. E, como disse, se houveram acordos, se houveram aqui arranjos, um dia eles chegarão até nós, ou, se calhar, num futuro muito próximo, vamos poder ver como o Venâncio se posiciona como membro da Renamo, porque Venâncio Mondlane hoje é membro da Renamo. Então, membros da Renamo têm que ajudar os seus partidos, ou os membros dos partidos políticos têm que ajudar os seus partidos a chegar ao poder. Portanto, vamos poder esclarecer isto. Agora, há uma questão que eu acho que não podemos descurar, não é? Que é como a Renamo se comporta. Primeiro, a oposição, ela acho que tem clareza do que é que ela quer. E nós vimos isto na intercalar de Nampula, por exemplo. Negar que esta oposição andou de braços dados é tapar o sol com a peneira. Então, o que falhou desta vez? São os seus interesses. São interesses. Partidos políticos têm interesse. Não. O interesse da Renamo... Acha que para este pleito do dia 10 de outubro, não era possível os interesses não foram conjugados? Acredito que o MDM quer governar. Já governou. E governou. A Fátima, por exemplo, avançou aqui a ideia de que vendeu-se muito, de que ela só tinha espaço sem a Renamo. Era a oportunidade que o MDM tinha de mostrar que eu estou aqui e sei a que é que venho. Portanto, esses são interesses.
A Renamo queria voltar a ocupar um espaço que perdeu, porque estava ausente, e está hoje ocupado pelo MDM. Isto se olharmos para aquilo que estes jovens acham, acreditam. E fez também o seu trabalho. Agora, a minha questão, e eu penso que aqui onde reside o Busilis, é se há interesses e nós aceitamos quando a oposição dá-se bem, por que é que não podemos aceitar que estes mesmos interesses ou esta estratégia pode não correr bem? É preciso olhar para cada caso e dizer a oposição foi feliz em Nampula, correu bem. Mas esta mesma oposição, por qualquer razão, não foi feliz aqui. Então, eu acho que há espaço para todos. Acho que qualquer partido político tem os seus objetivos, tem os seus interesses e, obviamente, consoante aquilo, primeiro, o que ela tem em mão e, segundo, o que ela acredita poder conquistar. Vão fazer as alianças possíveis, vão fazer todos os contactos possíveis para se fortificar. Creio eu que para Maputo, a oposição separada, portanto, a Renamo, o MDM, acreditaram ter espaço, acreditaram poder chegar longe. E só para terminar, eu não me surpreendo ver Hermínio Moraes. Não sei quando falamos da Renamo, de que estamos à espera. Hermínio Moraes é Renamo. Como disse, não é possível falar da Renamo sem falar de Hermínio Moraes. Portanto, quando vejo a Renamo a concorrer, há nomes que não me surpreenderiam, ou não me surpreendem encontrar lá. Então, aqui discordo completamente da Fátima, ao dizer, olha, o que a Renamo está a trazer? A Renamo está a concorrer, a Renamo está a trazer o que ela é, o que ela tem. Okay? Poderia usar várias estratégias para fazer este make-up, poderia usar várias estratégias para, de alguma forma, penetrar melhor, mas poderíamos chamar, como sugeriu também, Renamo renovada. Renamo, houve tempo, até quando olhávamos para as duas formas de atuar, portanto, o pessoal mais jovem, que até chamamos da Renamo do asfalto e a Renamo da serra, mostrava claramente, porque a Renamo, o que nós temos presente, o que eu tenho presente da Renamo, é exatamente isto. E há figuras que são incontornáveis. Quaisquer outros nomes terão que chegar e conquistar o seu espaço. E nós teremos que nos acostumar que estas novas figuras estão associadas à Renamo. Mas hoje por hoje, figuras como Hermínio Moraes, como Sufo Momad, são incontornáveis. Há exceções. Ivone Soares, mas também o lado umbilical conta muito. Portanto, Ivone Soares acabou emergindo, se calhar este outro lado tem esta particularidade de ser sobrinha, é filha, portanto, é da cama. As figuras que, ao serem postas à mesa, lembram de Moraes, são figuras como Hermínio Moraes. Fátima? Eu penso que nós estamos perante um equívoco ao nível, eu penso que é quase generalizado, a ideia de que as pessoas vão votar. Talvez porque ao longo dos anos foi isso que se notabilizou. Eu penso que a minha geração, pessoas como eu, e acho que há muito mais pessoas lá fora como nós, não querem os partidos, querem o que os partidos têm a oferecer. Exatamente. Então, eu não acho que porque Hermínio de Moraes é a Renamo, tem que se impor o Hermínio de Moraes. A Renamo é o que é com os intelectuais que conseguiu trazer, não os trouxe à toa. Os trouxe porque achou que era preciso trazer alguma intelectualidade ao partido para para mostrar, para credibilizar até os planos que possa ter para oferecer à sociedade. Então, eu não acho que tem que ser essa lógica. Se a Renamo está a orientar-se por essa lógica, ela está redondamente enganada e é por isso que vai continuar na oposição. Então, é preciso mudar essa lógica, ok? E o ponto é, a oposição, nós vimos que funcionou muito bem, o MDM aliou-se a Renamo nas arenas intercalares. É possível fazer, nenhum partido neste país, tirando a Frelimo, está em condições de concorrer e ganhar todas as autarquias. Nenhum. Esta seria uma oportunidade da Renamo e o MDM sentarem e fazerem acordos. Dizer, ok, tu ficas com Maputo, tu ficas com Zambeze. Com Climane, aliás, são os municípios neste momento que estão mais concorridos. Ok? Vocês ficam com Climane, com Maputo, decidirem depois mais outros lugares. Qual é a dificuldade de se chegar a um acordo como este? São eles próprios que não se entendem. Isso,
É por isso que eu levanto a questão da racionalidade. O que leva estes partidos a concorrerem? Querem chegar ao poder. Mas é preciso ler, é preciso perceber o contexto em que tu concorres para o poder e saber que nesta condição eu não vou conseguir. Então, quais são as alianças que eu posso fazer para pelo menos chegar à metade daquilo que eu posso? Era nesse sentido que eu colocava. Não há dúvidas, eu penso que cada um deles está orgulhoso. Eu vou mostrar ao outro que eu sou capaz de chegar lá, mas no final do dia nenhum dos dois vai chegar lá, porque a Frelimo vai ficar com tudo mais uma vez, porque os dois estão a oferecer o espaço e o campo para a Frelimo ficar lá. Então eu acho que racionalmente, os partidos da oposição poderiam sim, aliás, se aventava essa ideia de que a retirada do Manuel de Araújo, do Venâncio e outro, era uma forma indireta de coligação, mas ficou claro que não se trata de coligação coisa alguma, pelo contrário, era mesmo uma ação de fragilização de um em benefício do outro, mas na verdade foi fragilização de um em prejuízo de ambos. Sim, bem, posso, se calhar aqui dizer que há haver um equívoco, não é? Este equívoco tem que ser mesmo quebrado, esclarecido a nível dos partidos políticos. Não é? Eles é que têm que perceber, ou a Renamo no caso concreto, é que tem que perceber a que é que veio e o que é que ela quer. Tal como se nos apresenta, não é? Estaríamos, portanto, a querer descobrir o sexo dos anjos se víssemos no Hermínio Moraes algo que não se identifica com a Renamo. Este é o meu ponto e eu gostaria de reiterar. Hermínio Moraes, para mim, é a cara da Renamo e mostra aquilo que são as políticas da Renamo, que mostra o que a Renamo quer, o que a Renamo representa e o que ela pretende ao concorrer para um pleito. Porque se não fosse assim, ela teria buscado outras figuras e estas outras figuras seriam, portanto, teriam que ocupar o seu espaço. Conquistar e nós associarmos estas mesmas figuras à Renamo. Não foi o que aconteceu. Outro ponto é sobre a oposição unir-se. De novo, negar que esta oposição só se une quando ela tem os seus interesses em mão, de novo, é tapar o sol com a peneira. Como disse no meu comentário anterior, é Nampula. Esta oposição uniu-se. Mas quando é que se uniu? Na segunda volta. Era tu para tu, Frelimo Renamo. Não, os interesses do MDM estavam claramente deitados à terra e sem possibilidade de serem recuperados, porque o MDM ficou. O que é que ela fez? Disse, ok, vou me unir, são os seus interesses, não é? Para combater a Frelimo. Sim. Foi, por isso que eu dizia, foi bem sucedida. Quando há uma estratégia, quando temos nossos interesses, nós temos que planificar a primeiro e dizer qual será o plano B, qual será o plano C. Portanto, a oposição não foi unida, não. A Renamo estava lá, o MDM estava lá. Cada uma delas acreditar que pode chegar a bom porto. Não conseguiu. Então, aconteceu esta tragédia. Portanto, o que vai acontecer em Maputo pode ser algo similar. Portanto, é daqueles momentos que digo, os meus interesses são estes, eu vou lutar por eles. Quando fica claro que estes meus interesses não encontraram lugar para evoluir, eu, a partir daí, vou me reorganizar, em função, inclusive, dos meus interesses, porque eu não vou ajudar, não é? Os partidos políticos querem também ter alguma coisa a dizer, querem ter a oportunidade de passar os seus manifestos, as suas ideias. Então, estas coligações, estas alianças vão ser neste interesse. Você ganha e nomeia 2, 3, 4 vereadores. É assim. Portanto, aqui, e quando esses interesses não se encontram, não há coligações. Exatamente. Então, não vejo aqui algo para além de estratégia. Partidos políticos com interesses muito próprios e que eles, acima de tudo, acreditam. Se tivéssemos um destes partidos que não acredita que pode lograr êxito, que tem um candidato forte ou que tem uma estratégia forte e que não vai chegar ao poder, estas alianças provavelmente sejam discutidas e firmadas muito antes. Não é o caso, porque cada um deles acredita ser forte. O MDM acredita que tem espaço em Maputo, ou acreditava até há bem pouco tempo, até sofrer esta razia que sofreu, portanto, por parte da Renamo. Esse é o meu ponto. Fátima, temos que sair, porque já estamos a entrar nas dinâmicas internas da Renamo. Isso, para mim, o ponto que eu queria ressaltar mesmo é de que eu, como eleitora, não quero a cara da Renamo, eu quero o plano da Renamo, e um plano consistente da Renamo há de vir de uma nova roupagem.
Não é esta roupagem belicista que vai trazer solução para os meus problemas. Não é isso. Então, eu não acho que a Renamo tem que continuar a fazer o job for the boys, não é? Dar emprego, dar comida ou dar oportunidade para os seus homens porque estiveram na mata a lutar. Não, é preciso dar aquelas pessoas que vão ajudar a Renamo a recredibilizar-se na sociedade, a mostrar à sociedade que ela é importante porque ela tem um plano concreto, porque ela pensa o país. E eu pergunto, o Hermínio pensa o quê de Maputo? Qual é o pensamento do Hermínio sobre Moçambique? Quem conhece? A Écita, talvez, eu não conheço. Tirando o lado militar dele, eu não conheço o pensamento deste senhor, como o pensamento que ele tem para Moçambique, perspectivas de desenvolvimento, avanços. Não teve. E é justamente por isso que estamos a falar de um candidato e um processo eleitoral desta natureza. Nós estamos a falar de candidatos à Assembleia da República, nós estamos a falar de candidato à Assembleia Municipal, estamos a falar de alguém que vai dirigir este mesmo município e nós não sabemos, não é por acaso que a ideia de ir buscar pessoas que a sociedade as conhece, conhece a sua credibilidade, tem alguma confiança, é importante na escolha desses mesmos candidatos. Eu acho que isso é um aspecto. O segundo que eu queria trazer, que está ligado ao segundo ponto que a Écita levanta, é realmente o ponto que estou a colocar da ideia de coligação, levanta seriamente a questão da estratégia. Qual é a estratégia? Por que a Renamo, por exemplo, ao invés de retirar do MDM os seus homens fortes, não foi ao MDM dizer, olha, vocês têm pessoas que nós gostaríamos de ter. Nós reconhecemos que este é um processo muito pesado, que vai exigir alguma... Vamos unir-nos e ver onde é que nós podemos, por exemplo, em Quilimane, enquanto concorre o Araújo, por exemplo, mas se passar o Araújo, nós ficamos como Renamo em Quilimane, mas em Maputo vocês podem ficar como... E por aí fora. Então, é disto que eu estou a falar e isto não estou a evocar para ser feito a meio de um processo. Desde o início, a forma como a Renamo foi buscar as pessoas, eu critiquei e chamei a atenção que era preciso que estes partidos sentassem para estrategizar uma forma. Porque ainda que tenhamos pretensões de chegar ao poder, é preciso reconhecer que a máquina com a qual nós concorremos é muito mais forte e nós divididos, somos muitíssimo mais fracos. Mais fracos, muito bem. Écita, percebe que não saímos deste ponto. Não, é só mesmo Temos um comentário. Temos que falar do futuro de Venâncio Mondlane, mas vamos a isso. É só mesmo um comentário. Bom, os meus pontos de vista, felizmente, eu consigo partilhá-los. Então, se a Fátima quiser saber qual é o pensamento de Hermínio Moraes, terá que procurar por ele, ou se calhar abrir outras portas, não será por meu, não vai contar muito com a minha ajuda. Primeiro ponto. O segundo é que vejo que estamos aqui a navegar muito entre o ideal, não é? O que nós gostaríamos que fosse e o que realmente temos. Eu lembro-me de ter dito, quando discutimos este pacote autárquico, que eu disse, eu gostaria de estar equivocada. Queria muito estar equivocada. E tive também a oportunidade de dizer no programa, semana passada, a Fátima não estava aqui. Acabo constatando que não estava equivocada. E se calhar volto a repetir o que teria dito. Nós temos um pacote que reflete aquilo que os moçambicanos queriam. Por quê? Porque só os moçambicanos votam, elegeram, escolheram representantes que vão falar por eles. E estes representantes disseram o que os moçambicanos querem ou que pensam é isto. Olhando portanto, para esta lei... os nossos políticos são a representação de nós próprios. Esta lei não vai abrir espaço, não vejo como que um partido que nós assumimos que são estas máquinas, não é? Tenham cidadãos que sejam maiores que eles. Não vejo aqui espaço. Eu estou a olhar para aquilo que é a nossa realidade muito concreta. E se eles emergirem, como já tivemos alguns no passado, esta mesma lei, este mesmo pacote, abre espaço para que esta lista, portanto, estes partidos possam abrir mão deles e avançar outros. Portanto, está assim e não é este pacote que está aqui. Dizia eu nessa altura que, se calhar, tínhamos a oportunidade de dizer o que é que nós queremos. Esta participação ideal, que a Fátima diz que ela, como cidadã, gostaria de saber mais dos programas, é uma posição ideal. Se calhar encontramos em várias partes do mundo. E eu me pergunto, hoje,
temos, ou se olharmos e recuarmos para os pleitos anteriores, ouvimos muitos destes programas, ou nas cidades em que tivemos um edil, foi necessariamente esse edil que mostrou o melhor programa. Portanto, podemos aqui discutir, podemos recuar, podemos, se calhar, projetar o futuro. Então, esta discussão, para mim, abre este espaço e, se calhar, não encerra aqui. Há espaço para dizermos como é que os moçambicanos querem aceder ao poder. Aceder ao poder no sentido de que aquele que eu vou eleger representa de forma condigna aquilo que são os meus interesses. É verdade que não vamos ser todos. Hoje as estatísticas falam de cerca de 30 milhões de habitantes, 29 por aí, não é? Obviamente que vamos ter situações em que uns vão votar neste ou naquele, mas no cômputo geral vamos dizer que os 250 deputados da Assembleia da República, no caso de Maputo, não sei quantos deputados são, a Assembleia Municipal, ou quantos membros terá o Conselho Autárquico, que é a situação que nós nos encontramos, de que forma eles vão poder falar representando aquilo que são os nossos interesses. Não sei se teremos esta situação ótima. Eventualmente não, porque não vejo os partidos políticos a trazerem uma figura que fala melhor do que aquilo que são os seus interesses, que fala melhor do que são a sua realidade. Lembrando, e o que é que me faz concluir isto, é que o que nós vamos ter como plano de governação, se quisermos olhar para o nível macro, será o plano quinquenal do governo, se quisermos olhar para o nível das autarquias, será o plano econômico. Ele é a manifestação clara daquilo que foi, portanto, a campanha, daquilo que foram as promessas eleitorais. Portanto, assumimos que quem tem o martelo, a capacidade de executar, quer ter o conforto de que tenha o melhor timoneiro para executar este plano. Portanto, insisto, esta é a discussão entre o ótimo, entre o ideal e a realidade. Muito bem, Fátima, tem mesmo 1 minuto, 2 minutos para terminar. Bom, já com o tempo. a minha primeira questão seria o que é que impede que nós tenhamos o melhor que os partidos nos podem dar? Por que é que nós não podemos desejar o ideal? Por que é que não podemos nivelar por cima para, se calhar, termos o melhor que podemos ter? Eu penso que isto é uma discussão, se calhar, filosófica, de é possível chegar lá, não é? Os partidos existem por alguma razão e eles se sustentam através do voto dos indivíduos. O que está a acontecer aqui, nós estamos a exigir que os partidos políticos tenham uma nova forma de ser e de estar. E eu acho que isso é legítimo. Agora, se existe um ambiente envolvente para que eles sejam assim, essa é outra discussão. E só uma pequena correção. Eu não conheço cada um dos deputados que está na Assembleia da República. Uma das questões importantes que poderíamos pensar durante a revisão da Constituição da República, e na altura se tentou evitar isso, porque convém, interessa aos partidos mesmo por causa deste sistema clientelista que existe, é nós termos, ao invés de a indicação por listas, onde eu não sei quem representa o meu círculo eleitoral, eu saber quem é o indivíduo que vai concorrer em Maputo em meu nome, porque aí sim eu vou exigir contas sobre uma lei que eu acho que não faz sentido. Hoje vou exigir contas a quem? As pessoas são abstratas. Muito bem, Fátima. Então é muito complicado. Penso que é muito complicado falar que nosso programa, nós temos o que nós escolhemos. Eu não acho. O sistema nos impôs. Muito bem. E este é tema assim nunca que vai funciona. sair da agenda, pelo menos nos próximos dias. Agradecer a vossa presença. Esta é Fátima Membiri e assim, caro telespectador que nos acompanhou até daqui a 7 dias.